Graça e paz. Não quero ficar me pendurando aqui. Dá para ouvir? Eu não estou me ouvindo, eu acho. Pode. A gente vai estudar hoje a gente vai continuar, né, a lição que você já tem feito de Êxodo. Só que eu falei que eu poderia fazer um tema e não por capítulo. Então, já que o tema são as 10 pragas, eu decidi fazer as 10 pragas. Então, a gente vai correr aqui e eu vou dar um resumo do capítulo 6, porque o capítulo 6 são as promessas e o anúncio das pragas, né? Então, eu vou dar um pano de fundo, um resumo. Eu preciso do slide. Tá bom? Então, aqui vocês têm visto, né, a história de Israel ali. Eles foram para o Egito ali naquele momento, conseguiram a graça do faraó por causa da história de José, mas passou-se tempo e as pessoas esqueceram, né, do Deus de Israel, esqueceram da significância do povo de Israel, e isso nada mais é por causa do próprio silêncio de Israel, né? O povo, os egípcios esqueceram do que o Deus de Israel fez, quem foi José e quem era o povo de Israel por causa do próprio silêncio, da própria omissão deles, né? Então, eles poderiam ter passado a cultura deles, eles poderiam ter passado a crença deles adiante, mas eles se calaram, eles se conformaram e, por isso, eles se tornaram escravos, né, no Egito. Tá, então, aqui no capítulo 6, eu queria começar com meio que um esboço de Êxodo. Toda vez que eu vou estudar um livro, eu estudo assim, quais são as temáticas desse livro para que eu possa entender de qual capítulo a capítulo é qual tema e como eu posso entender melhor aquele tema. Então, a gente vendo o esboço de Êxodo, a gente vê ali o povo como escravo, Deus fazendo um pacto com eles, Deus libertando eles, né? Mas tem aquele momento de murmuração no deserto. Então, tem tudo isso acontecendo no livro de Êxodo. E quando eu olho para Êxodo, eu vejo a minha história, né? O período de escravidão, o período de promessas, de eu entender essas promessas, o período de eu aceitar essas promessas, porque teve isso, né? Eu entender essas promessas e falar, olha só, essas promessas são lindas e eu quero viver essas promessas. Nossa, parece... Tem esse momento também, que a gente precisa responder às promessas de Deus na nossa vida. Então, existe isso, né, no Êxodo. E no capítulo 6, a gente lida ali com as promessas de Deus da libertação. Então, é a primeira vez que eles ouvem, né, depois de quantos anos, né, escravos, então é a primeira vez que eles ouvem sobre a libertação deles. Então, Deus ouviu o clamor do povo, Deus viu que o povo estava ali sofrendo, Ele viu o sofrimento do povo, e ainda que o povo clamasse a Deus, o interessante é que o povo, o próprio Israel, eles tinham se adaptado, eles tinham se acostumado com a escravidão no Egito. Eles tinham se acostumado com a própria ideia de Faraó sendo um Deus. Então, eles estavam bem confortáveis ali no sentido de crenças, eles não estavam fisicamente confortáveis, mas eles estavam espiritualmente confortáveis. E isso é o pior, né? A pior forma que a gente pode encontrar é esse conforto espírito, esse conforto... É conforto? Esse marasmo espiritual de eu não quero ir mais longe, porque senão eu vou sofrer consequências. E uma coisa, comodismo, e uma coisa que eu aprendi na minha vida servindo a Deus é que com mais fundo você vai no seu relacionamento com Deus, mais você sofre. Não tem como você falar assim, Deus, eu quero ir mais fundo contigo, mas pode me livrar aqui desse sofrimento, porque o negócio não dá. E eu me pego, gente, muitas vezes dizendo isso, viu? Eu me pego e falo, Deus, dá uma aliviada aí, que eu acho que não vou aguentar mesmo. E às vezes eu digo assim mesmo, eu só queria que as coisas fossem mais simples, mas tudo que eu vou fazer parece que tem que ter uma dificuldade. E aí eu me pego murmurando com Deus e falando, nossa, mas isso é uma oportunidade de Deus de crescimento, né? Então, todo sofrimento é uma oportunidade de Deus
para que a gente cresça no nosso relacionamento com Ele, que a gente vai mais profundo nesse relacionamento. Porque Ele não nos chamou para essa superficialidade, para esse comodismo espiritual. Ele nos chamou para um relacionamento com Ele. E não tem como se relacionar com Deus estando na superfície, né? E aí a gente tem aqui a primeira vez que Deus fala o nome dele, no sentido de se revelar para o povo, né? Esse nome, eu sou, ele falou antes ele esteve com os pais, ele diz, eu estive com os seus pais, mas eu não falei o meu nome para eles, eu não revelei o meu nome para eles. E aqui a gente tem ele falando, eu sou. E aí ele fala, eu sou, porque eu estive com os pais de vocês, eu sou o Senhor. Eu trabalhei no meio deles, eu fiz sinais e prodígios, porque eu sou o Senhor. Eu vos libertarei do Egito, eu prometo para vocês terão terra, vocês terão isso, porque eu sou o Senhor. E aí a gente consegue ver ele repetindo isso pelo menos 4 vezes no livro, nesse capítulo 6, ele fala 4 vezes eu sou. E aí a gente consegue ver, no passado, eu sou, no presente, eu sou, e no futuro, eu sou. Porque ele é um Deus, ele é presente no passado, no futuro e no presente. Então, essa afirmação, eu sou, ela é poderosa, e ela traz para a gente essa ideia de um Deus que ele é presente e não é passado, né? E aí ele vem aqui falando que ele trabalhou no meio dos pais e que ele vai trabalhar no meio do povo de Israel agora, né, nessa nova geração. Eu não estou vendo aqui. Então, a gente tem, né, a resposta da promessa, né, que aqui no versículo 9, a gente tem a resposta para essa promessa, né? Que quando Deus veio e falou para Moisés, eu sou isso, eu sou, e eu vou fazer de vocês isso, isso e isso. Moisés, quando foi falar para o povo não deu muita trela para ele. Isso porque eles estavam endurecidos pela escravidão deles. Eles colocaram o sofrimento deles acima da fé, acima do próprio Deus. Então, eles estavam muito endurecidos. Então, eles não acreditaram, eles não creram que aquilo de fato ia acontecer, que a libertação viria. E a gente olha para esse cenário e a gente vê da mesma forma no Novo Testamento, quando Jesus insistentemente falava que ele ia trazer salvação para o povo, libertação para o povo, e o povo ali acreditando numa salvação física, numa libertação física, né? E aí, e nos judeus também essa incredulidade, essa dificuldade para entender. E aí a resposta à promessa, nesse momento do povo, foi de incredulidade. E aí, lendo, né, os capítulos, Deus agiu no meio do povo, mesmo na incredulidade do povo, porque ele tinha um propósito maior do que o próprio povo dele, no sentido de se revelar para o próprio povo, mas ele tinha esse desejo de, né, se revelar para todos os povos ali ao redor e mostrar o poder dele sobre o Egito e sobre os deuses do Egito, né? Então, no momento, ele falou assim mesmo, olha, vocês são o meu povo, mas eu não estou muito me importando com a resposta que vocês vão dar agora. Eu quero trabalhar, eu quero fazer o negócio acontecer. E aí tem uns momentos na palavra de Deus que ele espera essa resposta, uma resposta positiva do povo, mas em outros momentos que ele não espera essa resposta. E esse é um dos momentos, né, que ele trabalha no meio do povo, por meio do povo, porque é o povo de Deus ali, né? Essa libertação, ela agiu no meio do povo de Deus, mas sem que essa resposta imediata de sim, estamos contigo, Senhor, bora lá, sem que isso acontecesse, entendeu? Então, aí a gente passa aqui para Moisés, a resposta de Moisés. A resposta de Moisés foi de medo, né? Ele tinha problemas para falar, ele tinha problemas. Toda a história dele foi um pouco assim ligada pelo medo, ligada assim pelo abandono, né? De certa forma, apesar dele ter sido abandonado por uma boa causa e sido resgatado, mas ele teve uma história um pouco difícil de superar, né? E aí o crime é resultado, né? Da forma como ele se via da forma como ele via o povo egípcio e o próprio povo. Então, a gente vê isso acontecendo e Deus usando ele. E ele falando, Deus, eu não consigo, eu não posso fazer isso, eu não sei nem falar direito. E aí, Deus vem e fala assim mesmo, não se preocupe,
Arão vai falar por você. Então, a resposta de medo de Moisés foi quando Deus respondeu para Moisés, ele respondeu respeitando os limites de Moisés. Porque ele poderia só dizer, olha, para de medo, seu frangote, vai lá, eu estou te mandando, eu vou te empoderar para isso, eu vou te dar poder, vai lá e só faz. Não, ele respeitou o tempo de Moisés, né? E aí, quando você vê, olhando para Moisés, uma crescente de Moisés indo um pouco com medo e depois se colocando firme, né? Porque Deus respeita quem a gente é, Ele respeita a nossa personalidade, porque Ele nos fez assim. E existe um processo que a gente precisa passar para que a nossa personalidade, para que o nosso caráter seja forjado. Não é de uma vez, né, que a gente é forjado. E a gente vê isso em todos os homens da Bíblia, que são homens de Deus, eles foram transformados por um processo. O pai da fé, ele não era desde sempre o pai da fé. O homem segundo o coração não foi desde sempre o homem segundo o coração de Deus. Foi um processo. O libertador do povo do Egito, do povo de Israel, não foi desde sempre o libertador, porque ele também precisava passar por um processo de libertação. Então, foi um processo, né? E aí, nos versículos de 14 a 27, ele apresenta a genealogia, porque a gente entende a importância da genealogia para o povo hebreu, né? E de como isso tem ligação tem importância, né, na vida de Jesus. Aqui tem um esboço que eu falei, né? Então, a gente vê que Êxodo ali está dividido em 3 partes. Tem pessoas que dividem em 2 partes, mas eu gosto desse esboço, que é sobre redenção. Deus redime o seu povo, e aí que vai do 1 até o 18, né? Essa história de redenção, dele reafirmando as promessas. E aí tem o pacto de Deus, do 19 a 24, e o tabernáculo, que é a presença de Deus, né, no meio do povo. Mas hoje a gente vai se ater, né, do 6 ao 10, tá? E o 10 tem um plot twist aí. E aí a gente... Aí pode passar. Aqui a gente tem o Deus versus Faraó, a gente tem ali... quais são as respostas que o povo de Deus dá, que o Egito dá, as respostas de Moisés, esse embate... Por exemplo, Deus não tem adversários, mas aqui ele se coloca numa posição, sabe os deuses de vocês? Pois bora conversar sobre eles. Bora ganhar um choque de realidade sobre esses deuses aí. E aí a gente vai ver o que Deus fez especificamente, diretamente para cada Deus. Pode passar, por favor? E aí a gente tem o anúncio, né, e o início das pragas. No capítulo 7, aqui, no versículo de 1 a 2, a gente vê Deus dando uma autoridade para Moisés, que é uma autoridade divina, né? Ele fala aqui, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Então, olha só a autoridade que Moisés estava recebendo. Ele estava recebendo uma autoridade divina sobre o faraó, e é importante entender que faraó ele era visto como um deus na época. Então, imagina, olha só, de novo esse embate, um deus contra um falso deus, entendeu? E aí Deus dá essa autoridade divina para Moisés. Não que Moisés fosse Deus, mas a autoridade que Deus estava dispensando sobre Moisés era essa autoridade divina, né? E aí ele fala, eu sou o Senhor, diz a Faraó, o rei do Egito, tudo o que eu te digo. E, gente, por vários capítulos, essa vai ser a ressonância. Diz a Faraó isso, diz a Faraó isso. E aí, no fim, o Faraó não se rende, ele não se dobra. Então, vai ser isso. Diz a Faraó, e eu vou fazer, e Faraó não se rende. Isso vai ser como, para todas as pragas, é mais ou menos isso que vai acontecer. E aí a gente tem aqui, né, a ação de Deus sobre o Egito, a praga, né, o que ele vai fazer sobre o Egito, e ainda assim o faraó não teme. E isso é culpa do faraó? Também, né, porque a gente é culpado pelo nosso próprio pecado. Mas se existe essa época que eles não sabem, o Egito não sabe quem é Deus, eles não sabem os milagres, eles não sabem de Moisés, e isso por quê? Porque o povo se calou, porque o povo estava ali, não passou adiante, né, a própria fé.
E aí a resposta de Moisés é de 6 ao 7, que é, né, chegando para o faraó e se colocando ali diante. Olha, meu Deus falou isso, e aí a gente a gente quer que você faça, né? Se ele falou, então a gente precisa que você faça. E aí o faraó, não, eu não vou fazer nada disso. Quem são vocês? Não sei nem de onde vocês vêm, para onde vocês vão. Eu sei que vocês são nossos escravos e eu não admito, né? Porque eu acho que o grande problema, a nossa tendência, né, quando a gente estuda, é entender que Faraó, qual era o problema de Faraó aqui? Ele não admitia que o povo de Israel estava crescendo. O medo dele e o medo dos egípcios era que o povo de Israel se multiplicasse e dominasse os próprios egípcios. Então, ele tinha isso sobre. Então, quando ele viu o povo de Israel crescendo e tendo esse potencial problema para eles, e no meio deles, sim, tinham pessoas fiéis, né? Ele pensou, não, esse povo não pode crescer, esse povo tem que continuar escravo, então a gente vai destruir esse povo. Ele viu o povo de Israel como maldição. E aí, quando a gente olha para o antecessor dele, que viu o povo de Israel como bênção, e o que aconteceu com o Egito? O Egito foi muito abençoado, né? Porque eles viram o povo de Israel como uma bênção, eles viram o Deus de Israel como um Deus agente, um Deus que age no meio do povo, e o Egito foi abençoado. E a gente vem para cá um faraó que não suporta a ideia de ter um povo que pode ser maior do que eles, ou ter um Deus que tem domínio sobre eles, porque ele era o próprio Deus, né, para eles. Então, a gente vê isso, não, eu não vou. Então, por muito tempo, você vê ele com o coração endurecido, mas por causa do pecado dele. Não foi só porque Deus disse que isso ia acontecer, que ele ia endurecer o coração do faraó. O nosso coração já é endurecido por si só. Deus só precisa fazer isso aqui, ó. Tira a mãozinha do nosso coração ali, que nosso coração vira pedra, vira rocha. Entendeu? E foi isso, eu acredito que foi isso que ele fez com o faraó. O coração do faraó já estava endurecido, e por muito, ele diz, eu vou endurecer o coração do faraó, mas por muitos capítulos, acho que até o 6º, ele não fala que ele endureceu, ele fala, e o coração endureceu. E aí, no 6, ele fala, e eu endureci o coração do faraó. Então, você vê, tipo, o coração dele já era duro, já tendia para essa dureza. Né? O que Deus fez foi, ok, vá seguir pelo seu próprio caminho. E isso eu, pelo menos, temo diante disso. Uma das coisas que eu peço para Deus é, Deus, por favor, não tira a tua boa mão da minha vida, porque se tira, eu sucumbo com muita facilidade. Com muita facilidade. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência e criatividade para o pecado. Né? A gente pode não ter nem ideia, eu não tenho dificuldade com isso, mas deixa Deus tirar um pouquinho a mão do seu coração para você ver o que você é capaz de fazer. E aí ele fala, né, tem esse problema aqui com o faraó, que ele não queria, ele não passava pela cabeça dele ter um povo que crescia e ter um povo que tivesse um outro Deus. Né? E aí, quando Moisés chega diante do faraó e ele fala, né, o meu Deus é isso, e faraó duvida, aí ele tem a vara que vai se transformar em serpente, e aí os magos conseguem fazer isso, né, também. E aí você fica perguntando, nossa, como que os magos conseguiram fazer isso? E eles tinham acesso à magia negra, né, eles tinham acesso, os deuses dele, que eu tenho uma crença sobre isso, estavam também influenciando os deuses, né, eles tinham esse certo poder de magia, de alquimia, isso tudo eles tinham lá. Então, por certo tempo, eles ainda conseguem meio que fazer parecer a mesma coisa que Deus fez. Mas em todos os eventos, nesse caso aqui, o que acontece? A vara, né, a verdadeira serpente, a serpente que foi o cajado, engole as outras serpentes. Quando eles conseguem fazer parecer as outras pragas, eles não conseguem desfazer. Para que desfaça, Deus vai lá e age no meio deles. Né? Então, ainda que eles conseguem fazer, o poder deles ali, essa relação que eles têm com a magia, é limitado, porque eles não têm o poder de fato. Pode passar, por favor?
E aí, depois que ele passa por esse evento, né, Moisés fala, realmente você tá obstinado. E aí o coração, diante do coração obstinado de Faraó, não tem outra coisa senão agir, né? Então, Deus mostra a intenção e ele verbaliza a intenção dele sobre o Egito. Então, ele fala coisas terríveis, que uma pessoa com um coração minimamente temeroso vai dizer, não, até Nabucodonosor, em alguns momentos ele fala, não, tudo bem, eu vou fazer, entendeu? Mas o faraó, ele estava realmente obstinado, né? O coração obstinado, o coração idólatra, um coração endurecido, que não estava seguindo o próprio curso dele, né? E aí, aqui, Deus dá essa, né, disse o Senhor, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, e ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio, e tomará na mão o bordão que se tomou serpente, e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer, deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. E ele, todas as vezes que ele pronuncia uma praga, ele fala isso, né? Deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto. Né? Ele não libertou o povo para o bel prazer do povo. Não foi para isso que o povo foi liberto. Ele não libertou o povo porque o povo estava sofrendo. Olha, não, ele libertou o povo para que o povo servisse a ele. Foi para isso. Então, era como se, quando a gente faz essa relação, né, que a gente foi liberto por Cristo e a gente agora é servo de Deus, como pode a gente saiu da liberdade para a servidão? Como pode essa? Mas aqui a gente vê isso, né? A gente saiu da escravidão para a servidão. Tem diferença, né, de ser escravo para ser servo, né? E aí a gente vê aqui Deus falando, deixa aí o meu povo, porque eu quero que eles me sirvam. Né? Então, trazendo isso para a nossa vida, a gente foi liberto para isso, a gente foi liberto para servir, a gente foi salvo para servir. E, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? E aí, a consequência sobre o povo. Né? A gente vê aqui que o povo do Egito sofreu muito pela consequência do coração endurecido, né, por causa do coração endurecido do faraó. Então, as pragas elas não vinham só sobre Faraó, as pragas vinham sobre todo o povo. Até aqui, a gente não vê essa separação do povo de Deus e do povo do Egito. Né? Ainda aqui, ele não disse, eu vou fazer isso só para o teu povo, só para o meu povo. Então, dá a entender que o povo de Israel também estava sofrendo nessas primeiras pragas. Dá a entender, né? Eu não posso afirmar de fato. Pode passar, por favor? Então, a água tornada em sangue, Deus torna a água do Nilo em sangue, e a gente tem aqui um Deus que ele é ridicularizado com o fato de Deus tornar a água em sangue. Né? Quando Moisés vai ali e torna toda a água em sangue, ele não tornou só a água do Nilo em sangue, mas todos os poços, todas as fontes que vinham, né, que o Nilo banhava, foram transformadas em sangue. Né? Então, não foi só o Nilo. E aí tem o Deus, que é o Deus Rapi, o Deus da fertilidade, e representada pelo rio Nilo. Para você ter noção, o próprio rio Nilo era visto como um Deus. Porque essa confusão de deuses, essa idolatria do Egito, né, fazia com que praticamente tudo fosse um Deus. Então, o próprio rio ele era visto dessa forma. Então, imagina o Deus Nilo sendo transformado em sangue. Que Deus é esse? Que poder nada tem. Entendeu? E Deus ele vem e ridiculariza o Deus Rapi, né, que age ali sobre as águas. E esse é o Deus ridicularizado no Egito. E aí começa, né? A gente não sabe disso. Quando a gente lê, a gente não sabe disso. Mas vocês acham que os egípcios não sabiam? Vocês acham que os egípcios não sabiam que o Deus estava sendo como que confrontado? Espera aí, quem é você? A água que alimenta a gente, que banha a gente, a água que nos sacia, agora não pode nos dar. Então, naquele momento de crença, eles poderiam até se virar contra os próprios deuses. Que Deus é esse que não pode me saciar e que vem um Deus desconhecido, um Deus de um povo escravo,
um Deus de um povo escravo vem e tem mais poder que você? Que Deus é esse? Então, a gente começa a ver que Deus também está destronando os próprios deuses do povo do Egito. Então, ele está destronando. E o que não é isso, senão Deus com um plano de redenção, não só para o povo dele, mas para outros povos. O que não é isso, senão a redenção de Deus sobre todos os povos. Pode passar, por favor? Uhum. 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 Sim. Sim. Uhum. Moisés, isso. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Aham. Ele não foi retirado do Deus Nilo, mas ele foi retirado da fonte, né, que Deus usou para abençoar a vida de Moisés. E aqui a gente tem, então, a segunda praga, que é a praga das rãs, no capítulo 8. Então, no capítulo 8, Deus, de novo, Deus, eu sempre digo assim, que Deus é claro, Deus é objetivo. Às vezes as pessoas querem, Deus me deu um enigma. Não, Ele não vai fazer isso. Pelo menos comigo Ele não faz, porque eu sou bem ruinzinha de enigma. Então eu digo, Deus, como mais claro o Senhor puder ser, vai dar uma boa ajuda aqui, né? Então, Ele é muito claro, né? Ele não fica lançando perguntas e respostas super enigmáticas. Então, aqui ele é claro, ele é direto. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Deixa o meu povo ir, porque se você não fizer, as rãs vão sair da água e vai invadir as casas e vai fazer. E ele é bem claro nisso. Ele detalha de como isso vai acontecer, né? Então, a gente vê essa clareza de Deus em todas as pragas. Algumas vezes, algumas pragas, ele vai vir e dar primeiro, falar primeiro com o faraó, eu vou fazer isso. Outras pragas, ele vai assim, meio que na sequência. Assim, não, já que não deu jeito, toma, é um combo de praga por causa desse coração. E tudo isso por causa do propósito de Deus, que é lindo, quando a gente vai ver lá, quando ele, essa clareza que ele dá de como ele vai fazer para as pragas, ele também dá a mesma clareza do porquê que ele está fazendo aquilo. Entendeu? Então, por que eu faço isso? Para que eu faço isso? Ele também é claro sobre isso, né? E aí a gente vai ver lá bem no fim por que ele faz, né? E o poder dos magos. Aí, de novo, os magos vêm aqui, né, e falam, não, a gente não pode fazer isso, realmente não dá. Eles reconhecem, né, isso. E aí também ali o processo com os magos é um processo também. Primeiro eles fazem isso, mais lá para frente eles vão fazer uma declaração muito forte sobre isso. E aí a gente vê também essa transformação nos próprios magos, nos oficiais. E é importante dizer que a dureza do coração não era só o coração do faraó que estava endurecido, mas o coração dos conselheiros de faraó também estava endurecido. Né, também eram endurecidos. Mas quando Deus fala, eu vou endurecer o coração do faraó, é do faraó. Então, significa que os outros também estavam endurecidos pelo seu próprio pecado. Né? E aí, o pedido de faraó, né? Chega lá com essa falsa humildade aí, por favor, ora aí para o teu Deus, que eu vou, por favor, a gente está sofrendo muito, ora para o teu Deus, aí no versículo de 8 a 9, né? Do capítulo 8, ele fala, chama faraó a Moisés e Arão e lhe diz, rogai ao Senhor
que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então, ele dá uma promessa vaga, né? Uma promessa que ele sabia no coração dele que ele não ia fazer. Né? Enquanto Deus prometeu para o povo uma coisa, prometeu o que de fato ia acontecer, ele dá aqui uma promessa que ele sabe que ele não vai fazer. E bastou Moisés ir lá, orar e pedir para que Deus intercedesse e tirasse as rãs e que Deus o fizesse, para que o faraó falasse, otários, desculpa aí, acreditaram, né? Então, e aí não deixou, endureceu o coração e não deixou o povo ir. Nesse aqui, né, o pedido, o poder dos magos, o versículo 7. Aqui no versículo 7, os magos conseguem fazer, né, as rãs surgirem, mas eles não conseguem fazer parar, né? Então, ao invés de eles trazerem algo de bênção, eles foi mais problema. Então, eles fazem, e é isso que acontece com as pragas que eles conseguem fazer. Eles, ao invés de trazer, né, a paz para o povo, eles trazem mais problema, porque eles queriam esse embate. O coração de Faraó estava um coração endurecido para o embate, ele queria o embate. Ele não queria livrar o povo, né, livrar o povo. Então, nos pedidos que ele faz, ele nunca coloca o povo em primeiro lugar, é sempre, tira de mim, me livra disso e o povo. Então, você vê que o coração dele estava nele, né? Então, ele não liga muito para o que vai acontecer para o povo. Então, ao invés de, por exemplo, se multiplicou as rãs, por que não pede para os magos vir e tirar as rãs? Por que vai, né? E quer fazer com que as rãs também surjam e apareçam? Então, é um coração não sábio, um coração obstinado mesmo. Pode passar, por favor? E aí, os deuses ridicularizados por essa praga, né? A deusa Requete, a deusa da fertilidade, e ela intermediava a vida e a morte. Ela também é considerada a deusa do parto. Então, quando tinha o parto, ela ia lá e com uma faca cortava o cordão umbilical. E isso também acontecia porque ela também tinha o poder sobre a morte. Então, quando alguém morria, ela ia lá e cortava o umbigo, o cordão umbilical da vida. Então, encerrou a vida. Assim como ela cortou o cordão umbilical para essa vida vir né, a existir, na morte ela cortou o cordão umbilical para que não existisse mais vida. Opa, desculpa. E o deus Hanum dava forma à vida, ele moldava o corpo físico. Então, tudo que Deus sendo só um, eles precisavam de dois deuses, né? Dois deuses. Então, uma que dava vida e uma que dava corpo para aquela vida. Então, o deus Hanum é esse, né? Que dá vida ali, dá corpo, né? Forma o corpo de toda a vida, né? O corpo físico. Pode passar, por favor. E eu citei alguns deuses aqui, mas existe a possibilidade de mais de um deus ter sido ridicularizado em todas as pragas, porque eles tinham muitos deuses. E vocês veem assim, tipo, um deus que dá a vida e um deus que dá o corpo. Um deus que é o deus do ar e um deus que é o deus dos insetos que voam no ar, entendeu? Então, para tudo tinha isso. Então, uma praga, ela não só ridicularizou um deus, mas existe a possibilidade de tudo ter sido ridicularizado, né? Ter sido envergonhado e defeated. E foi destruído, exterminado. Aí a gente tem esse, né? Existe essa. Muitos estudiosos acreditam que uma praga ela foi e combateu não só um deus, ridicularizou não só um deus do Egito. A praga dos piolhos, essa praga aqui, ela em alguns livros, ela vai estar dizendo a praga dos mosquitos. Então, tem essa... O que foi? Foi piolho ou foi mosquito? O que, de fato, foi? Então, tem um pouco essa controvérsia aqui. O que a gente sabe é que os egípcios eles estavam bem familiarizados com
com os piolhos. Uma das razões para que eles raspavam a cabeça era por causa disso. E aí, a gente tende a acreditar que muitas das pragas elas foram surgindo naturalmente de acordo com a praga anterior. Então, se não tem água no Nilo, né? Se um número de rãs surge do Nilo, não tem água no Nilo, o número de rãs surge no Nilo. Como que as pessoas vão tomar banho? Como as pessoas vão fazer a higiene? A sujeira do local. Então, por isso surgiram, né, os piolhos e mosquitos, por causa da ausência de água, por causa do que estava acontecendo. Então, alguns estudiosos eles acreditam que algumas pragas elas foram agência sobrenatural de Deus, mas também foi essa permissão natural do próprio ambiente respondendo à praga anterior. Então, tem isso. E aí a gente vê aqui, né, no capítulo 16, de novo, Deus vai e diz para Moisés, diz para Arão estender, né, a vara e fazer com que aconteça. E Arão e Moisés, eles obedecem. Então, o primeiro momento de medo foi aquele lá, né, quando eles recebem um anúncio. E aí, agora, eles obedecem, né? Você já vê essa naturalidade. Eles não questionam, eles só vão e fazem. E isso é lindo de ver, né? Essa crescente que acontece entre entender a ordem e obedecer. E aqui a gente tem a declaração, o poder e a declaração dos magos, né? No versículo 18 ao 19. Quando o Moisés vem, né, e multiplica as pragas e joga as pragas dos piolhos, os magos vão e eles tentam fazer, né? Faraó chama os magos para tirar os piolhos do povo? Não, para dar mais piolho para o povo. E aí eles falam assim: e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzir piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Os próprios magos, pessoas que serviam os deuses do Egito e serviam a Faraó, né, falaram: esse é o dedo de Deus. Porém, o Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então, isso era para acontecer. Mas a gente vê aqui os próprios magos falando: isso é o dedo de Deus, não tem o que a gente possa fazer, né? E aí eles vêm e falam para o Faraó, né? Deus que está agindo aqui, né? E aí, mais lá para frente, a gente vai ver perguntas bem significativas dos magos, das pessoas que estavam ali perto de Faraó, sobre isso, sobre essa dureza que ele estava enfrentando no coração e fazendo o povo responder, pagar por isso. Esse termo, o dedo de Deus, que os magos usam, vai ser o mesmo que Jesus usará lá em Lucas, respondendo aos fariseus que o acusam de agir e expulsar demônios em nome de Beelzebú. Olha aqui. E ele usa esse termo: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, justamente para trazer a memória do povo, porque essa expressão tinha um valor maior, né? Para eles para fazerem a correlação. Sim. E a gente vê alguns deuses do Egito, todos eles têm uma vara, né? A maioria deles, eles têm o desenho deles e eles têm um cajado, né? E a gente vê Deus dando um cajado para Moisés, um cajado que é muito mais poderoso, e por meio desse cajado, essa agência, né? Então, a gente vê como Deus ele é detalhista e, por isso, claro, né? Ele usa, né, de acordo com aquela cultura, com aquela crença, ele trabalha no coração dos povos de forma que eles entendam. Tem um autor que é também missionário, foi, né, missionário, o Richard Richarlison. É isso. Ele é o que escreveu o Fator Melquisedeque. Don Richards, isso.
Sim, ele escreveu livros muito bons que ajudam a gente a entender, né, sobre quem é Jesus, a obra de Jesus. Então, são livros muito, muito bons. Mas esse fator Melquisedeque, ele fala de que Deus ele colocou a sua uma inscrição em cada cultura. Que cada cultura, você encontra um aspecto nessa cultura que você pode usar para fazer Deus conhecido nessa cultura. Entendeu? E Deus está fazendo isso aqui no Egito. Ele está pegando coisas ali do Egito para fazer o povo entender sobre a agência dele, sobre o poder dele, sobre a soberania dele. Então, é isso, né? Deus falando com as culturas por meio dos próprios aspectos culturais. Pode passar, por favor? E aqui a gente vê quais foram os deuses ridicularizados, né? Com essa praga. O deus Thoth. Ele é atribuído à criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. O que foi que os magos disseram? Isso aqui é o dedo de Deus. Eles não conseguiram fazer, né, as pragas ali parecer que eram as pragas, porque o Deus aqui, Deus queria quebrar o trono desse Deus, né, do Deus Thoth, que era o Deus da magia. Então, aí a gente vê assim, será que Deus não permitiu que eles pudessem propagar, né, fingir, fazer as outras pragas, porque Deus queria quebrar os deuses, destronar cada deus de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu propósito? Por que eu falo assim, mas por que esse Deus não foi destronado logo no início? Logo da serpente ele não foi destronado. Mas nesse ponto aqui, eles falam assim, isso aqui é o dedo de Deus, e eles não conseguem mais fazer nenhuma outra praga aparecer como sendo, como se fosse a praga que Deus tinha mandado, né? E aí a gente tem o deus Geb, né? Que era o deus invocado para curar pessoas doentes, né? Especificamente aquelas que foram atingidas por ferimentos, né? De insetos, né? Escorpiões e tal. E aí a gente vê, né, Deus aqui com essa praga também ridicularizando um outro Deus que nada tem, que não pode, não tem poder para curar os seus adoradores. Pode passar, por favor? Aí a gente vem para a quarta praga, que é a praga das moscas, e a gente tem o teu povo versus o meu povo. E aqui começa Deus fazendo a distinção do povo. E aí, aqui começa Deus, não, peraí, o teu povo vai sofrer isso, o meu povo vai ser livre disso, não vai sofrer. Aqui, então, do 20 ao 23, né, no capítulo 9, no capítulo 8, né, do 20 ao 23, Deus coloca aqui, né, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo. E nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames. E também a terra em que eles estiverem. Ou seja, mesmo que eles não estiverem ali ao redor, os egípcios eles iam eles sofrer a consequência do coração endurecido do faraó, onde quer que eles estivessem. Não só ali nas redondezas, não só ali naquele local, mas onde quer que eles estivessem, eles iam sofrer as consequências. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E aí a gente vai entender essa afirmação quando a gente descobrir qual é o Deus ridicularizado aqui. Quando ele fala, e sabes que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Eu sou o Senhor no meio dessa terra. E aí a gente vê aqui a primeira vez que ele faz essa separação. O meu povo eu vou separar e o teu povo vai sofrer. Entendeu? Então, isso acontece aqui. A promessa e a recusa, né? Então, no versículo 24 ao 27, Deus faz uma promessa, vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com enxames.
E aí chamou Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei. Então, mais uma vez ele propôs, né? Vá, vocês podem ir então, né? Só tira esse negócio aqui de cima da gente que a gente não vai aguentar. Mas ele começou a colocar condições, né? Porque ele queria o domínio, ele queria dizer, não, o Deus aqui sou eu. Como é que vem um outro Deus falar o que eu tenho que fazer? Não, se eles vão sair, então eles têm que sair de acordo com o que eu digo. E aí começa a falar, não, mas por que vocês não podem oferecer nessa terra? Aí outra vez, né? Território. Outra vez, não, vocês não podem fazer isso aqui. E aí Moisés fala, firme, Moisés é aqui uma pessoa que já está firme, né, não está mais com esse medo. E aí ele fala, não deve ser como você diz, mas como o meu Deus diz, né? E aí ele vem com essa firmeza. Aí a promessa e o engano, né? Então, Faraó promete, aqui de 28 a 32, ele promete que ele vai deixar o povo ir, né? E aí, de novo, Moisés vai lá e ora, né? E eu fico pensando, em alguma dessas promessas, tipo, como que estava o coração cada vez que essas promessas eram feitas para ele? É uma pergunta que eu me faço, né? Como estava o coração cada vez que que Faraó prometia algo para ele? Não, tudo bem, vai, vocês vão e façam isso, liberta a gente. Aí eu fico assim mesmo, nossa, como que ficou? Será que ficou esperançoso? Ou será que ficou assim mesmo? Esse cara está brincando com a gente, ele não vai fazer, não. E aí, né, ele sai da presença de Moisés, de Faraó, e tira, né, ora para que as moscas vão embora, mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Então, ele fazia isso constantemente, e eu fico assim mesmo, cara, como será que Moisés estava no coração dele? Ele estava também com isso? Poxa, mas Deus falou que ia endurecer o coração do faraó. Será que ele vai, de fato, deixar a gente ir? Eu vou lá e liberto, oro pela intercessão, e Deus ele vai responder a intercessão, e eles não vão me deixar ir. Como é que estava? Será que estava um coração ansioso ou descansado em Deus? Essa é uma resposta que eu não tenho, é só uma... Lido isso, mas Deus não fala assim, olha, Moisés, eu vou mandar 10 pragas. Então, lá pela 7ª, Moisés ia tomar uma água e falou, não, uma hora isso vai acabar. Ele não tinha ideia de quantas pragas seriam, né? Até porque a 10ª, eu vou deixar você falar. Sim. E aí, essa promessa, né? E tudo isso que ele ia passar, ao mesmo tempo que eu digo que ele teve medo, mas Moisés, pelo menos, ele foi assim, tá, eu estou com medo porque eu não tenho capacidade para isso, eu não sei falar, eu não sei isso, mas eu estou aqui, né? Ele teve medo, mas ele não estava indisposto, né? Então, às vezes, tem muita gente que diz assim mesmo. O meu pastor lá em São Paulo, ele diz que ele morre de medo de Deus chamar ele para missões. Ele morre de medo. Eu falo assim, ele fala assim, eu falo, pastor, o medo tudo bem, não é um problema, mas se tiver disposição, aí tudo bem. Então, você pode seguir com medo que Deus vai trabalhando no processo. Agora, se o coração está indisposto, aí é outra coisa aí que a gente precisa trabalhar. Mas ele diz, você é doido, está doida. Mas aí a gente vê isso, né? Por exemplo, se Deus viesse falar para mim, Nil, eu tenho uma promessa para ti. Daqui a 10 anos você vai fazer isso, isso, isso e isso. Mas, durante 10 anos, você vai precisar fazer isso, 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 isso. E detalhar todo o sofrimento que eu ia passar. Ei, Deus, acho que eu não vou aguentar, não. Me deixa aqui um pouquinho assim, quieta, usa outro. Mas Moisés respondeu, né, positivamente ao chamado que Deus fez para ele, ainda que diga, olha, eu só tenho um problema, não sei falar direito não, viu? E o povo também não me considera, não ouve, então não vai me ouvir. Mas ele falou, não, mas pode me usar, né? E aí a gente tem, né, a promessa e o engano, né, que o faraó enganou o povo. E aí, passando para a 5ª praga, pode ir? Por favor, pode passar. Sim, aí o Deus pode voltar, desculpa. O Deus ridicularizado, né, que eu falei assim, é o criador e guardião territorial. Olha só,
que poderoso, quando Deus diz isso aqui, ó, naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca. E saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Eu sou o Senhor. Não é o Deus aqui. Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, desculpa. Mas não é esse Deus que é o Senhor da terra e nem o Criador. Eu sou o Senhor da terra. Eu que controlo, eu que tenho domínio sobre os territórios. Não é esse Deus. Então, o meu povo que vai estar naquela terra, eles vão ser protegidos. Porque eu sou o Senhor dessa terra e de todas as terras, né? Pode passar, por favor. E aí, a peste número 5, a praga número 5, nos animais, né? A peste nos animais. De novo, a gente tem a ordem que foi dada, Deus dá a ordem para Moisés e Arão, e a obediência. Então, a gente vê essa pronta obediência de Arão e de Moisés. Então, do versículo 1 ao 4, é Deus falando, vá e faça isso. E eles indo e fazendo a mesma coisa. E é engraçado porque, às vezes, a gente tem uma repetição. Bem aqui no início do capítulo, Deus diz assim, vai e faça isso. E no fim, Moisés está falando, Arão está falando, eu vou fazer isso, 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 isso. Repetindo tudo que Jesus, que Deus já disse. Logo que eu comecei a ler a Bíblia, eu pulava essas partes repetitivas. Até eu entender a importância das repetições. Eu só pulava, isso aqui, repetindo tudo. Não precisa ler. Mas antes a gente não dá o devido valor, né? Mas quando eu entendia o porquê das repetições, eu falei, nossa, eu vou ler isso aqui, né? E aí o Senhor estabelece um prazo, então ele dá a oportunidade de arrependimento aqui, né? Ele dá a oportunidade de Faraó abrir o coração dele e falar, olha, tudo bem, a gente vai. Então, olha, em tanto tempo, vocês precisam fazer isso, isso e isso, senão eu vou jogar essa praga sobre vocês. E aí, aqui no versículo de 5 ao 6, né, do capítulo 9, de 5 ao 6, ele fala, o Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte. E todo o rebanho dos egípcios morreu, porém no rebanho dos israelitas não morreu nenhum. E aí, se antes a gente não tinha isso, aconteceu com os egípcios, mas não aconteceu com o povo de Deus, agora, né, a partir da praga anterior, a gente está vendo isso acontecer. A partir da praga das moscas, Deus separa o povo dele. Não, agora o meu povo não vai sofrer, a minha terra não vai sofrer, mas vocês vão sofrer. Então, ele começa a fazer essa distinção clara, né, do povo do Egito e do povo de Israel. E a verificação de Faraó. Nossa, menino, que tem? Tem dificuldade de aprendizagem? O que tá? Ele não acreditou. Não é sonso. Não é. Olha, depois de tudo que Deus fez, e Deus disse que vai fazer de novo, ele foi lá verificar se o povo realmente não tinha sofrido, né? Eu falei, gente, olha onde está, né? Ele falou, eu vou fazer isso com o teu povo e o meu povo eu vou livrar. Aí ele manda as pessoas verificarem se o povo de Deus realmente estava livre das pragas. Ou seja, ele não acreditou em Deus, que há 4 pragas antes tinha provado ser o Deus da clareza, o Deus da palavra, o Deus que faz e acontece. O Deus que fala que vai fazer e faz, né? Então, ele não acreditou, né, nesse Deus. É 1h30, né, de aula ou não? 1 hora. Tá, bora correr, então. Então, o Deus, né, ridicularizado aqui. Pode passar? Pode passar, por favor? Não tem o Deus ridicularizado nesse? Sim, é porque são 2 deuses, tá? Então, ele vem aqui, ele dá a praga da úlcera, né? Aqui nesse ele vai fazer do mesmo o Deus que é o Deus, a deusa celestial e maternal e o Deus Apis, eles vão ser ridicularizados por 2 pragas, né? Que essa praga a praga a anterior, que a gente está falando, a 5ª praga e a 6ª praga vão ridicularizar esse mesmo Deus, né? Então, a gente tem isso que está acontecendo aqui. Pode passar?
Eu falei qual era a sexta praga? Quinta. A sexta praga das úlceras, né? Eu falei. Pode passar, por favor. A chuva de pedras, né? O aviso e a oportunidade. Aqui Deus dá um aviso de que a praga vem, mas ele diz para o povo, para ele recolher, né? Para Faraó recolher o povo, recolher o rebanho. Ele diz, ó, vai chover pedra. Se você quer sobreviver, recolhe o teu povo, recolhe os rebanhos. E o que Faraó fez? Ele não acreditou outra vez, não recolheu o povo dele, e o povo outra vez sofre a consequência pela obstinação dele, né? E o povo de Deus é salvo, né, dessas consequências. E, de novo, o falso arrependimento. De novo, ele finge, ai, por favor, livra a gente, mas o falso arrependimento. Pode passar? E o Deus ridicularizado é a Íris, a deusa da água, e Osíris, o Deus do fogo, né? Aqui, pode passar, por favor. Os gafanhotos em direção aos corações. Então, Deus parece que fala ao coração aqui do faraó e dos conselheiros, né? Vai ter com o faraó porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais. Então, não só o coração de faraó estava endurecido, mas também aqueles que cercavam a ele. Então, Deus vai em direção a esses corações endurecidos, né? Deus não deseja que o nosso coração seja endurecido ou que o coração dos reis esteja endurecido. E até quando se negará, né? Até quando se negará a nos libertar? Até quando se negará? Quando negará que esse é o verdadeiro Deus? Até quando negará liberdade para o nosso povo, né? Essa é a afirmação de Moisés. E aí, né, no versículo 7 ao 8, tem a afirmação daqueles que estavam perto de Faraó. Até quando nós seremos humilhados, estaremos em armadilha por causa desse homem, por causa de Moisés? Né? Então, deixa o povo ir, né? Não endurece, deixa o povo ir. E aí ele vem aqui, e de novo o faraó tenta dominar e estabelecer condições para a libertação. E não tem condição, né, para a libertação do povo. E aí Deus manda a praga dos gafanhotos. Né? E de novo o falso arrependimento. Pode passar? E o Deus aqui é o Shu, o Deus do ar. Porque os gafanhotos estavam ali no ar, né? E tem o deus Sebeque, que é o deus inseto, que eu não achei foto dele, mas foram os deuses ridicularizados por essa praga. Pode passar, por favor? E a nona praga era as trevas, né? Deus, de novo, estabelece a praga do 21 ao 22, né, no capítulo 10. Ele fala o que vai acontecer. De novo, ele livra o povo de Deus. Ele dá a treva vem para todo o povo do Egito, mas o povo de Deus continuava iluminado, né? E de novo a tentativa, não, vocês vão, eu vou deixar vocês irem, mas que não seja todo mundo, que seja só um pouco aqui, que não seja isso, eu posso dar isso, mas querendo, né, fazer ali essa barganha, querendo impor condições para a libertação. E a firmeza de Moisés, não vai ser dessa forma, vai ser da forma como o meu Deus instituiu. E a dureza de Faraó, não permitindo, né, eles saírem. E aí, passando assim, a receber a praga da escuridão. E o Deus ridicularizado foi Amon-Ra, que é o Deus do sol. Ou seja, o Deus da luz não foi capaz de dar luz para o seu povo. Né? Pode passar? A morte do primogênito. Tá? Aqui, como eu já falei, o faraó e o primogênito, eles eram tidos como Deus. O faraó e o seu primogênito. Né? Eles eram tidos como Deus para o povo do Egito. Então, isso tem uma conexão muito boa, uma tipologia muito boa com a nossa promessa, né, com o que aconteceu. E aí Deus anuncia a praga, né? E o povo egípcio começa a responder ao povo de Israel com graça. Eles dão, né, os animais para que sejam sacrificados. Moisés anuncia a praga a Faraó e a resposta do Faraó é, de novo, dureza, né? E aí eu não vou explicar essa praga, porque eu acho que essa praga ela está em perfeita conexão com o próximo capítulo, que é a Páscoa. Então, eu vou jogar essa aí para a pessoa que vai dar aula da Páscoa, para conectar essa praga com a Páscoa.
E aí a gente tem a aplicação, né? A aplicação, essa dureza do coração. Não é só o povo que não é de Deus que endurece o coração. A gente também endurece o coração. E eu estava falando com o Gustavo, no grupo pequeno, de uma coisa. Eu estou fazendo o meu devocional em Hebreus, de uma coisa que tem me dado ânimo, mas também me dado medo, que é em Hebreus 3, do 12 ao 15. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo e, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, no meio de nós, pode existir pessoas com o coração endurecido. Mas o que a gente faz? A gente se exorta mutuamente para que isso não aconteça, para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o que o pecado pode fazer com a gente, né? Endurece o nosso coração e a gente persiste no pecado a cada vez mais, e que a gente não confessa os nossos pecados, que a gente não trava uma luta de sangue, porque em Hebreus, né, 12:4 diz que na vossa luta contra o pecado ainda não lutaste a ponto de sangrar. Olha só como é forte a nossa luta contra o pecado. Então, a gente tem que viver em comunidade, né? E buscar que o nosso coração seja um coração contrito, quebrantado, né? E que não haja idolatria no nosso coração. Você viu que a idolatria do povo era tamanha. Então, o povo estava escravizado, né? Tanto o de Israel quanto o povo do Egito, eles estavam escravizados pelos deuses. E a fidelidade versus a escravidão. Se o povo estava escravo, é porque eles não foram fiéis ao que a promessa que Deus tinha feito para os pais deles, né? Eles não seguiram ali com fidelidade. Então, que a gente possa ser fiel, porque na nossa fidelidade, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta de ter um coração contrito, a gente ganha mais tempo com Deus, a gente ganha um tempo de qualidade com Deus. Mas enquanto a gente estiver resistente, a gente vai receber dureza. Irmãos, eu não quero nem imaginar o que é sendo a mão de Deus saindo do nosso coração. Como a gente pode caminhar sem a agência da mão de Deus no nosso coração, contritando o nosso coração e nos confrontando. Então, que a gente possa aprender pela vida dos egípcios, pela vida do faraó e do povo de Deus, essas aplicações para a nossa vida. Que Deus nos livre de um coração perverso, incrédulo e duro. Amém?